Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, Geografia. Em Geografia, nós vamos falar de forma de representação e pensamento espacial. Nós temos a representação das cidades e o espaço urbano. Eu deixei aí para vocês um vídeo para que vocês percebam essa mudança. Nós estamos falando tanto disso, né? Tem um quizzinho aí, tem tudo. Esse quiz, ele vai perguntando para você e você responde. Vai explicando direitinho como que é feito, como funciona, né? Essas questões. E ele vai respondendo para você. Então agora nós vamos pegar o PET, segunda semana, nas páginas 55 a 57. Vamos lá? Acompanhe comigo. Nós temos regiões metropolitanas. Quando eu falo de região metropolitana, você sabe que é região que tem assim um espaço urbano muito grande, né? Pensa nas regiões, você pensa só em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são regiões metropolitanas, tá? Tem outras, mas eu tô falando as maiores, mais conhecidas. Então vamos aí. No processo de crescimento das cidades brasileiras, algumas se expandiram em direção aos municípios vizinhos e formam as chamadas regiões metropolitanas. Já falamos disso antes. Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos ligados a uma cidade principal, que pode ser uma metrópole ou uma capital regional. As metrópoles são as principais cidades da hierarquia urbana, em razão da população e da importância econômica. A influência das metrópoles estende-se por vastas áreas, concentrando infraestrutura. A influência das metrópoles estende-se por vastas áreas, concentrando infraestrutura e serviços que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades, como complexos hospitalares, centros de pesquisas científicas, aeroportos internacionais, instituições financeiras, comércios especializados, grandes eventos culturais e etc. No passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário se deslocar para uma cidade maior. Caso não encontrasse nessa cidade os produtos ou serviços procurados, tinha de seguir para uma cidade ainda maior. Até hoje é assim. No passado com mais frequência, mas até hoje é assim. Nós estamos aqui em Uberlândia. Bom, nós estamos aqui tem muita coisa. O pessoal vem aqui para Araguari, de Araguari vem para cá. Aí chega aqui e procura o que tem. Não tem aqui, o que eles vão fazer? Eles vão para São Paulo. Ah, professor, tem coisa que não tem aqui, mas tem em Uberaba. Também é uma cidade grande. Então eles saem daqui, às vezes eles vão procurar em Uberaba. Mas normalmente, não achou aqui, eles vão para São Paulo, tá? Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação e transporte, a relação entre as cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia. Em geral, elas se relacionam uma com as outras de forma direta. Qualquer que seja uma classificação, um morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais ou realizar operações bancárias, por exemplo. Entra no aplicativo do banco, faz tudo que você precisa. Precisa ir no banco? Não, foi o tempo. Tá? É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Já falamos disso. Até eu disse para vocês, muita gente mora em Araguari, trabalha aqui e estuda aqui. Estuda, trabalha e à noite volta para casa. Eu tinha um colega na escola
que ele era professor na mesma escola que eu, ele vinha de Araguari de manhã, dava aula aqui, e à tarde ele dava aula em outra escola aqui e à noite ele fazia faculdade. Ele estava fazendo mestrado e as aulas de pesquisa dele eram aqui. Não era todo dia que ele tinha aula, mas quando ele tinha era aqui. Quando ele tinha que vir no sábado, ele vinha só para isso, só para ir para aula, só para ir para faculdade. Aí tem as informações das imagens, tem a imagem de Belo Horizonte, tem aqui para você, e depois tem uma imagem de Divinópolis. Então a imagem 1 é Belo Horizonte, né? Você vai, mas qual que é a 1? Só de olhar, tá vendo, né? E a outra é Divinópolis. Divinópolis está lá, né, para lá de Belo Horizonte, perto de Formiga. Então tá aqui. Muitas vezes é difícil perceber uma paisagem das regiões metropolitanas onde termina um município e onde começa outro, pois eles estão bastante interligados com o crescimento das cidades em direção à periferia. Os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximam. Ao mesmo tempo, aumentam as relações entre elas. Pensa numa coisa aqui, deixa eu contar para vocês uma coisa. Goiânia, quem conhece Goiânia? Goiânia e Aparecida de Goiânia era longe. Era longe. Agora, você não sabe onde começa, onde termina Aparecida de Goiânia e onde começa Goiânia, né? Virou, as pessoas que moram lá, sabe? A gente que só passa por lá de vez em quando, não tem essa certeza sem ler as placas, né? Tem as placas. Mas se você não lê a placa, você fala, não, aqui termina, não. Quem conhece sabe. Aqui termina Aparecida de Goiânia e aqui começa Goiânia. Quem não mora por lá, quem não tem o hábito de passar por lá, não tem ideia, né? Aqui nós temos um mapa. Nesse mapa que tem aqui, ó. Desse lado é Contagem, tá aqui, ó. Desse lado é Belo Horizonte. Então, tá mostrando aqui onde é Contagem, onde é Belo Horizonte. Aí tem Betim, né? Tem as outras cidades que é circunvizinhas aqui. E a gente não tem ideia o que é, tá tudo aqui pertinho, né? Por quê? Porque a gente não mora por lá. A não ser que você já morou lá e sabe exatamente, seu pai sabe como que é. Eu não sei. Eu tô lendo o que tá escrito aqui. Observe o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro e responda as questões. Ah, mas estava falando de Belo Horizonte, mas agora é Rio de Janeiro, tá? Aqui no mapa está escrito, ó, região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí um mapa do Rio de Janeiro, ele está numerado. Nós temos aqui número 1, aí 2, onde o 3 está aqui, aí o 4 de cá. Então, tá toda a numeração aqui. Aqui, ó, tem a numeração também, tem pequenininho, mas tá assim, ó. Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Guapé-Mirim, Itaporaí, Itaguaí, Bagé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, parece, Seropédica e Itaguá, Tanguá. Então tem aí as cidades, tá? Você pode ler, tá pequenininho, pequenininho, não tem como aumentar o mapa. Mosquitinho chato. E você pode ler. Então tem assim, as perguntas. O que é uma região metropolitana? No texto fala para você o que é uma região metropolitana. Então, você vai lá no texto e vem aqui e completa, porque é interpretação. Em que estado está situada a região metropolitana representada no mapa? Tá? O mapa tá aqui, logo acima. Quantos municípios integram? Também eu li para você agora, mas tá lá a numeração. Depois tá assim, letra C. Qual é o município mais importante na hierarquia desta região metropolitana, do mapa? Atividade número 2. Imagine que você mora em Serra da Saudade, Minas Gerais. Ah, mas o que tem a ver com o mapa? Mais nada, já é a atividade número 2, né? Então não tem mais nada a ver com o mapa.
Você mora na Serra da Saudade. E sua banda internacional preferida está realizando uma turnê mundial e vai passar por algumas cidades brasileiras. Eles escolheram se apresentar na Metrópole Mineira. Qual que é a Metrópole Mineira? Fotografia do texto da semana. Assim, a apresentação acontecerá em qual cidade? Se você mora em Serra da Saudade, Minas Gerais, e eles vão apresentar na Metrópole Mineira, ó, Metrópole Mineira, onde eles vão apresentar? Que cidade é essa? Tá? Número 3. Quais tipos de serviço e atividades econômicas ocorrem no município onde você vive? Onde você vive? Aqui era, hipoteticamente, você morava na Serra da Saudade. Aqui não. Aqui ele quer saber onde você mora de verdade. As pessoas precisam se deslocar para outras cidades para ter acesso a qual tipo de serviços ou atividade? Nós aqui que moramos em Uberlândia, nós precisamos sair para todo tipo de serviço? Se precisarmos, qual é esse tipo de serviço? Tá? Então você vai escrever aqui. E a atividade de geografia também é só, né? Quarta-feira tem isso, né? Quarta-feira tem sempre a menor quantidade de atividades. Então, a aula de geografia de hoje é só. Para amanhã tem mais, tá? Geografia. Então, é só. Ah, por que que é pouquinho? Porque nós temos atividade do PET 300, né? Eu preciso que você faça. Então, eu estou colaborando com você. E aí, você colabora comigo. Ok? Tchauzinho. Até a nossa próxima aula.